Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e neste vídeo eu vou falar sobre uma empresa em que eu tive a melhor rentabilidade operando durante alguns anos na Bolsa de Valores. E o tema deste vídeo é o seguinte: foi negociando ações da Cambi3 ao longo de anos, operando na bolsa, que eu ganhei mais dinheiro. Interessante, uma empresa que muita gente não conhece pelo nome Cambuci. Cambi3 é o código de negociações da Cambuci. Mas muita gente conhece, acho que o Brasil inteiro conhece, pelo produto que ela faz. Ela é a fabricante das bolas, chuteiras e agasalhos Penalty, muito usada no futebol brasileiro e também em outros esportes. Mas vamos ao que eu quero passar de recado para vocês. Cambuci SA é uma empresa brasileira que atua no setor de consumo cíclico, com foco no subsetor de tecidos, vestuários e calçados. Fundada em 1945, a companhia proprietária das marcas Penalty e Stadium, especializando-se na fabricação e comercialização de vestuário, calçados e acessórios esportivos para diferentes modalidades. Penalty, uma marca especializada em chuteiras e bolas esportivas, sendo uma das mais tradicionais e reconhecidas no mercado brasileiro. A marca fabrica bolas de futebol, vôlei, basquete, entre outras modalidades esportivas. Por meio da marca Penalty, a empresa é a única fabricante brasileira com certificação internacional emitida pelas 4 instituições máximas das principais modalidades com bola: FIFA, que é especializada em futebol, FIVB em vôlei e HF em handebol. Então, uma marca tradicional brasileira, conceituada, uma empresa que está aí se aproximando de completar 100 anos e que tem ações em bolsa de valores. É uma empresa que não é tão grande, mas é uma empresa extremamente sólida. E a marca Stadium é a segunda linha de produtos do Grupo Cambuci. A Stadium está presente através de representantes em mais de 1.500 pontos de venda, que praticamente todas as regiões do Brasil. Então é isso que a Cambuci faz. A Cambi3, que é o código de negociação, e mais alguns dados. Esse vídeo é meio longo, mas eu acho importante e espero que vocês aproveitem essas informações. Entre os principais produtos e serviços oferecidos pela Cambuci estão vestuário esportivo, produção de uniformes, camisetas, shorts e outros itens para práticas esportivas, incluindo futebol, vôlei e basquete. O destaque aí é o futebol. Calçados esportivos, fabricação de chuteiras, tênis e sapatos específicos para diversas atividades físicas. Acessórios, confecção de bolas, luvas, meias e outros produtos para uso profissional e amador. A Cambuci tem uma presença significativa no mercado nacional e também exporta seus produtos para mais de 10 países, com foco na América Latina e outras regiões. Reconhecida por atender tanto o público profissional quanto ao amador, a empresa conta com produtos desenvolvidos para clubes, federações e consumidores finais. A estrutura operacional da Cambuci inclui fábricas localizadas no estado de São Paulo, centro de distribuição eficientes e uma equipe dedicada à pesquisa e desenvolvimento. Dessa forma, a companhia investe continuamente em tecnologia e design para oferecer produtos inovadores e de qualidade. Suas ações são negociadas na B3 com os tickers CAMB3, lote padrão de 100 ações, CAMB4 e no mercado fracionário CAMB3. Basta você acrescentar a letra F depois do código da ação, que você pode comprar de 1 a 99 ações. Lote padrão, CAMB3, lote de 100 ações. Por que eu estou gastando tanto tempo em falar da empresa? Porque eu sei que muita gente não conhece por esse nome. E uma curiosidade: lá na cidade de São Paulo, eu moro em Santa Catarina, Itajaí, mas nasci em São Paulo, morei lá 51 anos, estou aqui já há 11 anos. E Cambuci é o nome de um bairro muito próximo ao centro da cidade, e Cambuci também é o nome de uma pequena fruta. Mas vamos continuar a falar um pouquinho mais da empresa. A Cambuci foi fundada em 1945, como nós já falamos, pelos irmãos Vitório, Eduardo, Mário e Ernesto Stefano. Esse sobrenome é italiano, ok? Não sei se eles são de origem italiana, mas o sobrenome é.
Inicialmente denominada Malharia Cambuci, a empresa dedicava-se à produção de malhas e artigos têxteis de alta qualidade, atendendo a um mercado em crescimento no Brasil. Isso é uma realidade. O brasileiro adora futebol, então fica fácil vender bolas pênalti, principalmente em função da sua qualidade. Nos primeiros anos, a Cambuci enfrentou os desafios de consolidação em um mercado emergente, diversificando gradualmente sua linha de produtos. Em 1970, a empresa lançou a marca Pênalti, voltada para a fabricação de materiais esportivos, como bolas, chuteiras e uniformes, o que marcou sua entrada nesse segmento esportivo. Foi uma sacada muito importante que fez a empresa crescer. Nas décadas seguintes, a Pênalti consolidou-se como uma das principais marcas esportivas do Brasil, fornecendo bolas oficiais para federações de futebol, futsal e na América Latina também. Esse movimento fortaleceu a presença da Cambuci tanto no mercado doméstico quanto no internacional. Entre 2020 e 2024, a Cambuci manteve seu foco em inovação, investindo em tecnologia e design para atender às mudanças nas demandas do mercado esportivo. Além disso, a Cambuci também possui parcerias, com clubes de futebol e atletas, colaborando com o desenvolvimento de produtos exclusivos e personalizados. Algumas informações aí complementares. A Cambuci está listada na B3 com um valor de mercado de 420 milhões 980 mil reais, tendo um patrimônio de 319 milhões 420 mil reais. Para efeito de comparação com várias outras empresas na bolsa, nós temos um pouco mais de 400 empresas listadas na B3. A Cambuci é uma empresa pequena, tá? Com um total de 1.638 empregados. Um detalhe, é errado usar a palavra funcionários para quem trabalha em empresa privada regida pela CLT. Funcionário é um termo exclusivo do funcionalismo público. Quem trabalha em empresa regida pela CLT é empregado, ok? A empresa está listada na Bolsa de Valores, no setor de consumo cíclico e no segmento calçados. Nos últimos 12 meses, a empresa teve um faturamento de 384 milhões, que gerou um lucro no valor de 68 milhões 960 mil reais. Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui preço sobre o lucro de 6,19. É o mesmo que dizer que, pelo preço da ação negociada atualmente, seriam necessários 6,19 anos para valer o que se negocia pelo papel. Um preço sobre valor patrimonial de 1,34, ou seja, o preço da ação, o mercado está dizendo que a empresa vale mais do que o seu patrimônio líquido. Isso é muito bom, né? Para vocês terem uma ideia, o Banco do Brasil vale menos do que 1. Em alguns momentos, o Banco do Brasil vale 0,8. O que é um absurdo, né? Mas até aí é um outro assunto para a gente tratar num outro vídeo. E nos últimos 12 meses, o dividend yield, que é a divisão do valor de dividendo pelo valor da ação, ele esteve na faixa de 10,99%. Muito bom. Um dividendo maior do que de muitas empresas. Então a Cambuci, ela tem um aspecto interessante, que é o seguinte: ela é uma empresa que paga dividendos, é uma empresa sólida, é uma empresa estruturada, bem administrada. Só que as ações da Cambuci, elas oscilam bastante. E para quem opera swing trade ou até mesmo day trade, as ações da Cambuci são excelentes. Eu cheguei a fazer até 10, 15 operações entre compra e venda de ações da Cambuci no único dia. Então ela é muito interessante. Uma outra ação que também é muito legal para quem compra e vende assim em espaços curtos de tempo, Itaú, Vivara, também são ações que oscilam bastante. Você consegue fazer vários negócios num único dia, ok? Isso é uma forma de você alavancar o teu capital. No meu caso particular, o capital que eu operava era pequeno, então a gente tem aí bastante trabalho, mas tem rendido bons frutos. E aqui esse gráfico eu tirei da publicação do balanço deles, né? É a receita líquida desde o primeiro trimestre de 24 até agora, primeiro trimestre de 2026, né? A gente tem aí esse comportamento da receita.
A composição do faturamento é toda essa faixa em verde Brasil e essa faixinha pequena aqui em azul é exportação. Então, no primeiro trimestre de 26 comparado a 25, reduziu o volume de exportações e aumentou a participação no mercado nacional. Por que as empresas brasileiras em geral têm dificuldade de exportar? Simplesmente porque a taxa do dólar está muito baixa, não tem competitividade, não tem como concorrer com uma taxa dessas. Porque quando alguém exporta, divide o seu valor, o seu preço de venda pela taxa de dólar. Quanto menor a taxa de dólar, maior é o valor em dólar. Quanto maior a taxa do dólar, menor é o valor em dólar. E aí se ganha competitividade. Foi assim que a China virou essa potência mundial. O dólar na China manipulado para cima. Então dificilmente alguém compete com eles. No Brasil, o dólar, todos os governos de esquerda, direita ou centro manipulam o dólar para baixo. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um estudo sobre a taxa de câmbio, né? No dia 1º de julho de 94, um dólar era cotado a 90 centavos de real. Se um brasileiro tivesse aplicado aqueles 90 centavos na poupança, que não é lá grande coisa, hoje teria mais de 16 reais. Ao mesmo tempo, se um cidadão norte-americano tivesse aplicado $1 em título público americano, hoje teria no máximo 14 reais. Percebe? O dólar no longo prazo, aí em 30 anos de plano real, ele perdeu para a poupança, mesmo que o cidadão norte-americano tivesse aplicado no título do governo americano. Ok? Vamos continuar. Então nós temos baixa competitividade porque o dólar está literalmente de graça. O dólar aqui no Brasil está custando mais de 10 reais. Tá o quê? Tá 5,10 hoje? Hoje, dia 15 de maio de 2026. Fluxo de caixa deles, né? Também tirado do balanço. Os ativos, se vocês quiserem ver com um detalhe, estão aí, podem pausar o vídeo. Existe um cálculo que chama índice de liquidez. Quando você divide o ativo circulante pelo passivo circulante. 201 milhões no ativo circulante por 54 milhões e 706 mil no passivo circulante dá um índice de liquidez de 3,67. O que significa esse índice? Significa que a Cambuci tem R$ 3,67 para cada R$ 1 de dívida. Excelente! Muitas empresas não chegam nem perto disso. Uma empresa sólida, com patrimônio líquido positivo. Você vê aqui reserva de lucros, é uma empresa que parte do lucro distribui como dividendos e parte do lucro ela incorpora ao seu patrimônio. Então é uma empresa que tem um patrimônio crescente. Na demonstração de resultado do exercício do primeiro trimestre de 26, apresentou um lucro líquido, isso balanço consolidado. Apresentou um lucro líquido de 19 milhões 677 mil, um pouco superior aos 19 milhões 111 mil do ano passado. Nesse gráfico nós temos 5 anos de variação de preços das ações. Vocês podem ver por meio dessa reta tracejada que eu coloquei aqui, que ela vem num crescente. Se alguém tivesse investido R$ 1.000 em ações da Cambuci há 5 anos, hoje teria R$ 2.467,05. Então, é uma bela rentabilidade. E aqui os números mostram, né? Rentabilidade de 5 anos sem considerar o efeito da inflação, 146%, considerando o efeito da inflação, 86,41%. Nesse quadro de indicadores fundamentalistas, tem vários números, vocês podem ver, todos excelentes. E o que eu destaquei aqui, ROI, retorno sobre investimento, de 21,59%. É um retorno maior do que muitas gigantes brasileiras, ok? Aqui também liquidez, conforme eu demonstrei no cálculo, eu destaquei aqui também, né? Margem líquida nos últimos 5 anos e pouco aqui, né? Porque já tem um trimestre aqui dentro. Nós temos uma margem líquida bastante interessante, que é a divisão do resultado líquido pela
pelo faturamento, né? Muito bom. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, tem um grande magazine aqui no Brasil que chega a 4, 5%. Olha lá, né? Valeria mais a pena os donos se desfazerem da empresa e aplicar na poupança, que ganhariam mais do que tendo dor de cabeça. Imaginem então aplicando em títulos públicos, né? Continuando, o ROI deles, o retorno aí sobre o investimento, tem sido grande. Um destaque para 2022 foi excelente, fantástico, né? Mesmo 23, 24. Então eles têm um retorno muito bom, né? Com relação a comprar para o longo prazo, as ações Cambi3 da Cambuci se enquadram em quase todos os quesitos. Não se enquadra da empresa nunca ter tido prejuízo, porque teve, né? Lá um pouco perto da pandemia isso aconteceu. E a empresa, a liquidez, ela não tem essa liquidez diária pelo porte dela, tá? Pelo porte dela. Nós vimos ali o patrimônio líquido. Dividendos, ela até 2021 não estava distribuindo dividendos, mas agora está distribuindo dividendos na faixa de 10,99%, essa média aí, né, anual. E aqui um exemplo de dividendos em centavos aqui, que já foi pago em 2026, ó. Um juro sobre capital próprio de 14 centavos, mais 20 centavos de dividendo, mais um outro juro sobre capital de 14. Na brincadeira aqui, a gente está falando em quase 49 centavos por uma ação. De uma ação que custa R$9 e pouco, quase R$10, isso é bastante. Mas o ano passado, olha aqui, o ano passado, 10 centavos mais 30 centavos, 40 mais 20, 60 mais 13,73 mais 12,85 mais 10,95 e aqui passou de R$1. R$1,05 de remuneração para o investidor de uma ação que custa perto de 10, isso é simplesmente fantástico, tá? Aqui esse mapa eu também gosto muito dele, que mostra o lucro líquido dessas barras em cinza. Payout é o quanto percentual do lucro é distribuído como dividendos ou juros sobre capital próprio, e aqui o dividend yield. Então o payout deles aumentou bastante a partir de 2024. Aqui um comparador de ações, né? A Cambuci com a Alpargatas, com a Vulcabras e a Grandene, né? Nós vemos alguns indicadores aqui, por exemplo, margem muito boa, dividend yield também muito bom. Tem um dividend yield aqui gigante da Vulcabras e da Grandene de 33%, mas teve um motivo particular, tá? Devido às mudanças em que a partir das alterações nas bases de cálculo do imposto de renda, a partir de certo valor vai ter imposto de renda sobre dividendo que não tinha. Então muitas empresas se anteciparam em distribuir dividendos para que os acionistas não fossem impactados por essa cobrança. Mas passando aí o segundo semestre, isso deve voltar às médias normais, ok? Aqui esse gráfico é muito bacana, que você tem nessas linhas em verde o IFIX e nessa linha aqui em cinza escuro o Ibovespa e aqui em vermelho a Cambuci. Olha o quanto a Cambuci valorizou muito mais do que esses índices na comparação. E nessa comparação, quem aplicou R$1.000 há 5 anos na Cambuci hoje teria 2.467, muito mais do que o Ibovespa, muito mais do que o CDI, do que a inflação, do que as small caps, do que o IDIV, do que o IFIX e do que o IVVB11. IVVB11 é um conjunto de empresas com ações listadas em Nova York. Então a Cambuci venceu todas essas, né? Mais algumas informações sobre a empresa. Aqui onde a Cambuci gera receita, 98% no Brasil e 2% em outros mercados. E o produto dela, 100% aí ligado a vestiário e equipamentos esportivos. Quem são os majoritários da Cambuci, que fabrica bolas e agasalhos pênalti? Roberto Stefano, que tem aí 26,68% do capital. Eduardo Stefano Filho, que tem 21,45%. Sueli Vizintas
Stefano, que tem 3,85. Alguns pronunciam Stefano, alguns Stefano. Aqui em Itajaí tem uma pessoa que é o nome de uma avenida muito famosa, Stefano José Vanoli. É a família de italianos que mudou para Brusque e depois saíram de Brusque e vieram para Itajaí. Todo o bairro de São Vicente e Itajaí já pertenceu a Stefano José Vanoli, né, que já é falecido. Hoje um dos filhos dele é ainda vivo, né, já tem mais do que a minha idade, mais de 65 anos já, né? E aqui esse mapa também eu acho muito bacana, que mostra em verde a receita líquida e o quanto depois de tirar as despesas e custos fica de lucro, né? Então ela vem gerando lucro desde 2017 para cá. Em 10 anos, somente 2016 tinha tido prejuízo. Esse gráfico também eu acho bacana, em que você tem em verde o lucro por ação, em dourado a cotação da ação. Então, os preços da ação da Cambuci negociadas na bolsa estão coerentes com o lucro por ação. Não há distorção. Empresas que são assim, tem uma estabilidade como a Cambuci tem esse comportamento. Empresas que são muito bagunçadas em relação a grandes oscilações de resultado, essas linhas são bem distantes. Então a Cambuci, números incríveis, né? O lucro líquido que eu destaquei nesse resumo de resultados dos últimos 5 anos mostra um lucro líquido constante aí, né? E passando por algumas situações que o mundo passa, como, por exemplo, no Brasil quase tudo foi afetado pela guerra Rússia e Ucrânia e depois pela guerra Estados Unidos e Israel contra o Irã, né? Então, muitas empresas foram afetadas. Patrimônio líquido, esse gráfico eu acho muito interessante. Em 2016 ela tinha tido prejuízo, como nós falamos. 2017 se recupera e vem num crescente, em aumento de capital, receita também e lucro líquido. Todos os números da Cambuci estão bons, todos. Algumas notícias veiculadas nos meios de jornalismo financeiro, né? Mídia financeira. E aqui um comparativo de preço sobre lucro, preço sobre o valor do patrimônio. O da Cambuci, esses números são bons, todos eles. Só como eu já falei que o dividend yield de Vulcabras e de Grandene muito grandes por causa da mudança na legislação do imposto sobre dividendos. E aqui, pessoal, como é o tema do vídeo, que eu disse que a Cambuci, num prazo de alguns anos aí, foi a empresa que eu operei que eu mais ganhei dinheiro. Com capital pequeno, eu tive um ganho aí de R$ 19.489,25, sendo que apenas a Cambuci, ela isoladamente, gerou um lucro de 3.480,82, fora os dividendos e juros sobre capital próprio que eu recebi ao longo dos anos. Então, passa de R$ 3.700 com dividendos e juros sobre capital próprio. E eu opero lotes pequenos, o capital é pequeno. Opero lotes aí de 100 ações, no máximo 200. E olha o destaque. Nós temos outras empresas aqui que muito menos, né? Vivara, a Pets, várias empresas aqui conhecidas de muitos brasileiros, né? Mas a disparidade aqui, de diferença de tamanho dos candles aqui desse gráfico, hein? Essas barras, né? Cambuci, fantástica. E aqui, num recorte só de parte das empresas, né? Primeiríssima, no meu caso, em ganho quase R$ 3.500 só com variação de preços. Depois eu tenho aqui Bova 11, que é com base no Ibovespa, né? Magalu, Pets, Gafisa, IRB, Cash 3, Vivara, Gol, Petrobras, Azul e assim diversas outras, né? Então, a empresa que eu tive mais sucesso negociando na bolsa, destaco de novo com capital pequeno, foi a Cambuci, né? Então tive muitas alegrias e hoje mesmo eu operei Cambuci e ganhei um pouquinho lá, né? Com base para testar a situação atual da Cambuci na bolsa, eu comprei. E aqui eu fiz um recorte
de um mês, dessa série de alguns anos, de 2021, o mês de novembro. Então eu faço muitas operações assim, né? Por exemplo, aqui eu tinha comprado por um certo preço, vendido por outro, né? De 3,63 para desculpa, 4,63 para 4,66. Então muitas foram transações de day trade, ó, no mesmo dia, deu R$ 7. Essa aqui também, mesmo dia, deu 5. Essa deu R$ 9. Então, olha aqui, por exemplo, foi possível fazer dois negócios no dia 4/11. Então, deu aqui R$ 17, operando um valor pequeno. Na época, as ações da Cambuci custavam 4,60, 4,70, né? Então, se você dividir R$ 17, R$ 17 num capital de R$ 470, isso dá 4% de ganho, né? Em alguns minutos. Mais algumas operações. Aqui também continuando, tudo do mês 11. Essa do dia 17 foi legal, né? Juntando uma única operação, eu comprei por R$ 4,62 o lote de 100, vendi por R$ 4,73, deu R$ 11. No mesmo dia eu tinha ganho mais 5. Teve dia de eu fazer bem mais negócios do que apenas um ou dois da Cambuci. Então tá aqui o detalhe, são operações reais, eu recolhi imposto de renda dos ganhos que eu tive aí, né? E aqui um resumo, eu tenho um plano no Excel que ela faz o cálculo do imposto de renda, considerando se é day trade. Se é day trade, a alíquota é 20%. Se é swing trade, de um dia para o outro, 15%. Então, quando tem day trade, as corretoras já retêm na fonte 1%. E assim cada uma das operações. E aqui era o cálculo com base em cada um dos negócios, os ganhos que foram obtidos, e o imposto, deu o imposto sobre esses ganhos de R$ 39,10, retido de 1,61. Eu precisei fazer um DARF junto com outras ações que eu também negocio, que deu aí um recolhimento de R$ 37,49. E o ganho só com a Cambuci, no único mês aí, novembro de 2021, foi de R$ 207, menos o imposto, deu aí R$ 170 praticamente de ganho, né? Então, para um capital pequeno, muito interessante. Se você lembrar que nessa época da história as ações custavam em torno de 470, se você pegar R$ 207 dividido por 470, isso dá 44% de ganho. Então, operando um capital na época de R$ 470 no mês, eu tive 50% de ganho, porque o ganho foi R$ 207, ok? 44%. E hoje, né, que eu tô gravando esse vídeo, comprei 100 ações da Cambuci por R$ 9,65 e alguns minutos depois vendi por R$ 9,69, só para fazer um negócio para mostrar nesse vídeo, né? Apurando um ganho de R$ 4. R$ 4 dividido por R$ 965 é o equivalente a 0,41%, o que dá um pouco mais do que a rentabilidade de meio mês, né, de poupança, um pouco mais de 15 dias de poupança em alguns minutos. E o legal da Cambuci é que ela oscila muito. Hoje já teve transação fechada, eu vi no resumo da bolsa, né? Teve transação fechada a R$ 9,64 e teve fechada a R$ 9,89. Então ela fica fazendo essas oscilações e aí gera oportunidades. Aqui não é um vídeo de recomendação de compra ou de venda, mas é um vídeo educativo, ok, pessoal? Obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal. Até um próximo vídeo e abraços!